Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, amém? E trazendo a nova mensagem que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Carta à igreja em Tiatira, e diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E diz mais no verso 20: Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amados, aqui fala desta mulher Jezabel, que perseguia os servos de Deus, os seus santos, que eram os separados. E esta mulher, ela era idólatra, assassina, que é a palavra certa, que deu ordens para matar muitos profetas. E nós conhecemos a história desta mulher, que através da idolatria, da prostituição, e comiam coisas sacrificadas aos ídolos. E hoje nós estamos neste século de então, neste mundo de então, mediante a muitas Jezabels. E diz assim a palavra, na palavra de Deus, na quarta carta que o anjo escreve. Diz assim na palavra, falando sobre um pecado que prevalecia na igreja de Tiatira, que era uma igreja que tinha uma tendência de tolerar, de aceitar o pecado, a iniquidade, a prostituição. Entre seus líderes, diz na palavra. E aqui João cita uma pessoa específica, que era a Jezabel. E hoje ela representa a idolatria e a perseguição dos santos, os separados, como já falei. E ali alguns em Tiatira provavelmente aceitaram os falsos mestres, os falsos profetas, pelo fato de falarem em nome de Deus. Amém? E eles tinham grande popularidade e influência. Estou vendo na palavra. Cristo condena o pecado da transigência, que é a tolerância ao pecado, à imoralidade, à idolatria. Que a idolatria não é só a santos, a objetos religiosos, não. A idolatria é aquilo que a gente coloca acima de Deus, como já falei aqui em outros vídeos, acima do Senhor. E ali nós temos toda a dedicação, toda a adoração para aquele objeto, aquela pessoa, não sei, não importa. O que importa é que nós devemos observar aquilo que nós mais almejamos, queremos,
dedicamos a nossa vida acima da vida que deve ser com Cristo Jesus. Não podemos, de maneira alguma, tolerar isso, nem dentro da nossa própria casa, nem dentro das igrejas, adorando a líderes, a objetos, a pessoas, não importa o que seja, porque a adoração tem que ser única, a dedicação a Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos gostar, amar o próximo como a nós mesmos, mas primeiro amando a Deus, glorificando a Deus, colocando Ele em primícia em nossas vidas, porque senão torna-se idolatria. Amém? E aqui diz que Cristo condena o pecado da transigência, que é a tolerância com o erro, que eu acabei de falar. Este é um erro que nós devemos nos corrigir e sabermos onde estamos emprestando os nossos ouvidos para ouvir palavras do engano, palavras vãs, palavras que não condiz com o Evangelho de Cristo Jesus. Não importa, pode ser líder, pode ser preletor, seja quem ensina, não importa quem seja. O que importa é que nós venhamos ver, enxergar, sentir e ter a certeza de que aquilo vem de Deus ou não. Por isso a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos. Então, esses falsos líderes, esses preletores que falam de revelações bíblicas em suas próprias palavras, em seu próprio entendimento, tornando-se antibíblico, é um grande erro e nós não devemos aceitar, nem tampouco participar. Amém? E ali naquela igreja de Tiatira, eles suportavam, quer dizer, acolhiam esta idolatria, o pecado e as revelações que não vinham da parte de Deus. Por isso fala dos falsos profetas. Muitas vezes, por indiferença, por medo, muitos se dedicam por medo, por autopromoção, até mesmo por dinheiro. Eles se sujeitam àquilo, a estar naquele ambiente, se autopromovendo, através de várias coisas que é para o seu ego, é para a sua vida pessoal e não para Deus. E Deus diz que excluirá a tal igreja, juntamente com seus líderes. Amados irmãos, a palavra fala claramente sobre esta mulher que se diz profetiza, que se dizia, né, profetiza, mas que serve para o dia de hoje. Essas falsas profetisas desta era, ensinando, profetizando no engano, no erro. E Deus diz que ferirá de morte ela e os seus filhos e toda aquela igreja que assim sucede, se não se arrependerem. Amém? Amados, a coisa é muito séria. E ele diz mais que dará a cada um segundo as suas obras.
segundo as suas obras. Então é por isso que nós devemos vigiar, estar atento ao que nós estamos fazendo, praticando. Devemos nos vigiar atentamente para o que estamos ouvindo e não aceitar o erro nem o pecado. Amém? E diz também na palavra que aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amém, irmãos? O que nós não devemos é dar ouvidos, como já foi falado, a espíritos enganadores. A Bíblia diz que devemos provar o espírito se vem de Deus ou não. Muitos ainda estão enganados e não atentam para ver onde estão enganando e sendo enganados. Devemos abrir os nossos olhos espirituais da fé, em sabedoria dos céus, em sabedoria de Deus, para discernir de onde vem aquela revelação, aquela palavra, aquele ensino. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E fiquem com Cristo, que jamais serás enganado. E que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus, porque Ele é a nossa luz, é a nossa salvação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.